Meu nome é Mariana Costa e aos 27 anos. Eu achava que entendia qual era o meu lugar na minha família. Isso foi antes de eu descobrir que fui excluída da festa de noivado da minha própria irmã, Amanda, quando confrontados, meus pais descartaram o evento casualmente como apenas um encontrinho no clube. Nada especial. A traição pura me levou a comprar um voo espontâneo para Fernando de Noronha. Naquela mesma noite, enquanto meu avião decolava na manhã seguinte, desliguei meu celular desesperada para escapar. Horas depois, quando finalmente o liguei, novamente encontrei 37 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens de voz, chorosas. Antes de contar o que aconteceu a seguir, me diga de onde você está assistindo e se inscreva se histórias de drama familiar como a minha fazem você se sentir menos só em suas próprias lutas. Crescendo, Amanda e eu éramos mais do que irmãs. Éramos confidentes, cúmplices em conspirações e as defensoras mais ferozes uma da outra. Com apenas 2 anos de diferença, dividíamos um quarto com camas de solteiro encostadas em paredes opostas. O espaço entre elas era preenchido com conversas sussurradas muito depois de nossos pais pensarem que estávamos dormindo. Tínhamos nossa própria linguagem secreta, composta por palavras inventadas e piadas internas que ninguém mais entendia. Quando as crianças da vizinhança me provocavam por causa do meu aparelho na 5ª série, foi Amanda quem as enfrentou, apesar de ser mais nova e menor. Quando Amanda teve dificuldades com matemática no ensino fundamental, passei horas ajudando-a a praticar equações até que finalmente fizessem sentido. Nosso vínculo permaneceu forte durante a faculdade, mesmo quando me mudei para São Paulo, para estudar na USP a 3 horas de distância, enquanto ela ficou mais perto de casa. Na Unicamp, mantínhamos videochamadas semanais todo domingo à noite. Um ritual que protegíamos ferozmente apesar das agendas lotadas. Quando me formei e consegui meu primeiro emprego em marketing em São Paulo, Amanda me visitava todo mês naquele primeiro ano, ajudando a decorar meu minúsculo apartamento e explorando a cidade juntas. Olhando para trás, consigo identificar exatamente quando as coisas começaram a mudar. Foi sutil? Não. Começa uma mudança gradual que aconteceu depois que Amanda conheceu João Teixeira, no casamento de uma amiga há 2 anos. João vinha de uma família com dinheiro antigo que estava em São Paulo, há gerações. Sua família possuía propriedades por todo o Sudeste e tinha uma reputação por seus valores, conservadores e círculo social fechado. A cada mês que passava, depois que começaram a namorar, nossas ligações se tornaram menos frequentes. Amanda cancelava planos de última hora, geralmente com uma mensagem de texto, mencionando que algum evento da família de João tinha prioridade. Eu notei a mudança, mas dei desculpas para ela, dizendo a mim mesma que ela estava apenas passando por aquela fase avassaladora do início de um relacionamento. A dinâmica familiar sempre foi um tanto complicada em nossa casa. Nossos pais, Miguel e Catarina Costa, tinham expectativas claras sobre como o sucesso e a felicidade deveriam ser. Papai construiu seu escritório de contabilidade do zero e mamãe era a esposa de apoio perfeita, que era voluntária na igreja e organizava jantares impecáveis. Eles valorizavam a tradição, as aparências e seguir o caminho estabelecido. Faculdade, carreira, casamento e filhos, nessa ordem. Eu sempre fui a filha focada na carreira. Depois de me formar com honras e garantir uma posição em uma respeitada agência de marketing em São Paulo, mergulhei na construção da minha reputação profissional. Namorei, casualmente, mas nunca senti pressão para me estabelecer. As paredes do meu apartamento exibiam minhas fotografias de viagem em vez de retratos de família. Eu tinha 3 tatuagens, todas pequenas e significativas, que minha mãe fingia não ver. Nas reuniões de família, eu pintava meu cabelo naturalmente castanho, com mechas sutis em tom de borgonha e preferia cores de batom ousadas que
faziam minha mãe franzir o nariz. Amanda, por outro lado, seguiu o caminho tradicional que nossos pais haviam imaginado. Ela se tornou professora do ensino fundamental, uma profissão que nossa mãe chamava de nobre. Ela morava, assim, apenas 20 minutos de nossos pais, frequentava a mesma na igreja e era voluntária nos mesmos eventos de caridade. Seu cabelo permaneceu loiro, natural. Seu guarda-roupa consistia em tons pastéis e comprimentos modestos. E ela parecia perfeitamente contente em adotar a visão de nossos pais de uma vida bem vivida. Eu nunca ressenti nossas diferenças, até que notei como os rostos dos meus pais se iluminavam ao discutir as escolhas de vida de Amanda, enquanto apenas acenavam educadamente sobre minhas promoções ou projetos criativos. Quando Amanda e João ficaram noivos após 18 meses de namoro, descobri, através de uma mensagem em um grupo de WhatsApp que incluía familiares e amigos próximos, apesar de uma pontada momentânea por não ter sido informada. Pessoalmente, antes do anúncio, senti uma felicidade genuína por minha irmã João. Parecia adorá-la e ela brilhava sempre. Que ele estava por perto. Naquela noite, liguei para ela imediatamente após ver a mensagem. Estou tão feliz por você, Amanda, exclamei, querendo dizer isso de verdade, apesar da mágoa persistente de descobrir junto com todo mundo. Conta tudo como ele pediu. A voz de Amanda borbulhava de empolgação enquanto ela descrevia o pedido elaborado de João, no sítio da família dele, em Campos do Jordão, completo com pétalas de rosa e um fotógrafo escondido nos arbustos para capturar o momento. Eu ouvi atentamente, fazendo perguntas e compartilhando de sua alegria. Sabe, eu quero ajudar com tudo o que você precisar, ofereci. Posso ir para casa no próximo fim de semana e podemos começar a olhar lugares, vestidos ou o que você quiser. Isso seria incrível, Amanda respondeu, embora eu tenha notado uma leve hesitação em sua voz. Deixa seu checar com a mãe do João primeiro. Ela está muito animada para ajudar a planejar tudo. Ignorei o comentário, assumindo que ela estava apenas sendo atenciosa com sua futura sogra. No dia seguinte, passei 3 horas procurando o presente de parabenização perfeito, finalmente decidindo por um álbum de fotos personalizado com as iniciais deles gravadas na capa de couro e um vale presente para uma sessão de fotos de casal. Quando o presente chegou ao apartamento dela, Amanda ligou para agradecer. Isso foi tão atencioso, Mariana. Você sempre sabe exatamente o que dar. É para isso que servem as madrinhas de honra, respondia, alegremente, assumindo que esse papel seria naturalmente meu, dada ali nossa proximidade. O silêncio que se seguiu durou 1 segundo a mais do que o normal. Sobre isso, Amanda finalmente disse: eu ainda não decidi sobre os padrinhos e madrinhas. O João tem muitas irmãs e primas, então ainda estamos vendo os números e tudo mais. Esse foi o primeiro sinal de alerta. Real, uma pequena bandeira vermelha que eu escolhi ignorar. Nas semanas que se seguiram, surgiram padrões mais preocupantes, sempre que eu perguntava sobre os planos de comemoração do noivado, meus pais mudavam de assunto, rapidamente, quando mencionei tirar uma folga do trabalho para eventos. Pré-casamento, minha mãe dizia, vagamente. Ah, não se preocupe com isso. Ainda nada foi decidido, apesar de, supostamente, nada decidido. Notei meus pais tendo conversas telefônicas, sussurradas que terminavam abruptamente. Quando eu entrava no quarto, minhas mensagens para Amanda sobre compras de vestidos ou visitas a locais de festa ficavam sem resposta por dias apenas, para receber respostas breves como ainda resolvendo. Ou a mãe do João. Está cuidando disso? Nenhuma vez fui consultada sobre quaisquer planos, apesar de o planejamento de eventos fazer parte do meu conjunto de habilidades profissionais, eu coordenava eventos corporativos para grandes clientes, mas minha opinião não foi solicitada para a celebração da minha própria irmã.
Ainda assim, tentei permanecer positiva, dizendo a mim mesma que o planejamento de um casamento era estressante e que tudo se normalizaria assim que a empolgação inicial diminuísse. Eu não poderia saber então o quão profundamente eu estava sendo excluída, ou como a verdade destruiria a imagem que eu tinha da minha família para sempre. O primeiro momento verdadeiramente suspeito aconteceu em uma noite de terça-feira, 3 semanas após o anúncio do noivado. Eu estava rolando o Instagram enquanto esperava por um delivery quando parei em uma postagem da minha prima Natália. A foto a mostrava, segurando o que parecia ser um convite, formal com a legenda, tão animada para a grande festa de noivado da Amanda e do João no próximo mês. Hora de comprar um vestido novo. Celebração em família, festa de noivado. Meu dedo pairou sobre a tela enquanto a confusão tomava conta de mim. Festa de noivado. Que festa de noivado? Dei zoom na foto, conseguindo distinguir a caligrafia elegante no cartão de cor creme. Era, claramente, um convite formal para uma celebração no Clube Paulistano agendada para dali a 3 semanas. Tirei um print da tela e fiquei olhando, tentando entender por que Léo não tinha recebido um convite ou sequer ouvido falar desse evento. Talvez o meu tenha se perdido no correio, ou talvez fosse uma surpresa. E Natália a estragou acidentalmente, mas isso também não fazia sentido, já que eu precisaria saber para poder ir. No dia seguinte, decidi mencionar isso, casualmente durante minha ligação semanal com meus pais. Então, eu vi algo sobre uma festa de noivado para a Amanda e o João no clube paulistano. Mantive meu tom leve, dando-lhes a oportunidade de explicar. A risada nervosa da minha mãe imediatamente acendeu os sinais de alerta. Ah, aquilo é só um encontrinho que os pais do João quiseram organizar, nada formal, mas o convite que a Natália postou parecia bem formal. Contestei. Quando vocês iam me contar sobre isso? Meu pai pigarreou daquele jeito que ele faz quando está desconfortável. Você sabe como você é ocupada com o trabalho, querida. Achamos que você não conseguiria vir de qualquer maneira para um evento tão casual. São principalmente os sócios da família do João e alguns amigos deles do clube. Além disso, minha mãe acrescentou rapidamente. Você sabe como se sente sobre esses eventos chatos? De clube. Você sempre diz que são impediantes e pretensiosos. As explicações deles pareciam ensaiadas, como se tivessem antecipado essa conversa. E embora fosse verdade que eu já havia reclamado de algumas das festas do clube deles no passado, isso era totalmente diferente. Era a celebração do noivado da minha irmã. Essa não. Deveria ser uma escolha minha? Perguntei, tentando esconder a mágoa da minha voz. Eu gostaria de estar lá pela Amanda, independentemente do lugar. Claro, querida, disse minha mãe de forma apaziguadora, mas realmente não é tão importante. As celebrações de verdade virão depois com o casamento. Depois de desligar, imediatamente mandei uma mensagem para Amanda. Fiquei sabendo da festa de noivado no Paulistano. Ansiosa. Por isso, precisa de ajuda com alguma coisa? A resposta dela não veio até a manhã seguinte. É só algo que os pais do João insistiram em organizar, principalmente amigos deles. Não se preocupe com isso. Tentei novamente. Eu ainda gostaria de estar lá para comemorar com você. Devo confirmar minha presença diretamente com eles, desta vez. A resposta dela demorou ainda mais. Não, é nada demais, de verdade. Coisa super chata. A gente faz algo divertido. Só. Nós duas depois, prometo. Quando sugeri nos encontrarmos para almoçar naquele fim de semana para colocar o papo em dia, ela alegou estar sobrecarregada com preparativos do casamento. Ofereci-me para me juntar e ajudar, mas ela recusou. A mãe do João tem uma agenda toda planejada, deixa para a próxima. Essa próxima nunca se materializou. Toda. A tentativa que fiz para me conectar com minha irmã na semana seguinte foi recebida com desculpas vagas e planos cancelados. Confusa e cada vez mais magoada, confiei em minha melhor amiga, Thaís, durante uns drinks em nosso barito naquela
Noite de sexta-feira. Espera, eles estão fazendo uma festa de noivado formal e não te convidaram? Isso é muito errado, disse Tis. Sua expressão refletindo a indignação que eu sentia, mas que vinha suprimindo. Eles continuam dizendo que não é nada demais, só um encontrinho casual, expliquei, torcendo nervosamente meu guardanapo de papel. As sobrancelhas de Thaís se ergueram. No clube paulistano, aquele lugar tem uma lista de espera de 6 meses para eventos e um código de vestimenta rigoroso. Isso não é casual. De jeito nenhum, eu não entendo o que está acontecendo, admiti, sentindo as lágrimas ameaçando cair. Amanda e eu sempre fomos próximas. Por que ela me excluiria de algo assim? Thaís estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Será que é a família do João? Talvez eles sejam do tipo que quer controlar tudo e todos. Você já os conheceu? Percebi. Com um sobressalto que eu só tinha conhecido. Os pais de João, uma vez, brevemente em um jantar logo depois que eles começaram a namorar. Eles haviam sido educados, mas reservados, fazendo perguntas pontuais sobre minha carreira e vida pessoal, que pareceram mais uma avaliação do que um interesse genuíno. Talvez concedi, mas a Amanda não me defenderia? E por que meus pais concordariam com isso? Porque eles estão tentando impressionar os sogros ricos, sugeriu Thaís. Você disse que a família do João é muito bem-sucedida. As palavras dela plantaram uma semente de dúvida que cresceria nos dias seguintes. Naquela noite, mal dormi, repassando cada interação com minha família no último mês, procurando por pistas que eu pudesse ter perdido. Lembrei-me de outras ocasiões em que meus pais haviam priorizado as necessidades ou desejos de Amanda sobre os meus. Casos que descartei como inconsequentes. Na época, houve a minha formatura da faculdade quando eles saíram mais cedo, porque Amanda tinha uma pequena apresentação de dança naquela noite, a vez em que eles reagendaram o nosso tradicional Natal em família, porque Amanda e João queriam passar parte do feriado com a família dele. As sugestões sutis de que meu foco na carreira era de alguma forma uma fase que eu superaria quando encontrasse o homem certo, enquanto as escolhas de Amanda eram celebradas como ideais. Será que eu estava cega para um padrão que existia em toda a minha vida? Eu era a estranha na minha própria família? Essas perguntas giravam em minha mente, enquanto o amanhecer chegava, deixando-me exausta e mais incerta do que nunca soube onde eu realmente me encaixava como as pessoas que eu mais amava. Minhas suspeitas crescentes me levaram a investigar mais a fundo. Liguei para minha tia Lídia, irmã da minha mãe, que sempre foi mais direta que meus pais. Tia Lídia, estou confusa. Sobre a festa de noivado da Amanda. Meus pais fizeram parecer que não é nada especial, mas eu vi a postagem da Natália com um convite formal. A hesitação dela falou volumes antes mesmo de ela responder. Ah, Mariana, eu achei que você soubesse. É um evento bem formal. Os Teixeira convidaram mais de 100 pessoas. Seu tio e eu já compramos roupas novas. 100 pessoas? Repeti. Meu estômago afundando. Sim, querida. A família do João convidou várias famílias proeminentes de São Paulo, ouvi dizer, que eles até contrataram aquele chefe famoso do programa de culinária que sua mãe adora. Em seguida, entrei em contato com meu primo, Tomás, que sempre fora honesto comigo. Sua confirmação. Desajeitada, adicionou detalhes mais dolorosos, incluindo que haveria um quarteto de cordas ao vivo e fotógrafos profissionais. Cada vez mais desesperada por respostas, me vi fazendo algo que nunca imaginei, pesquisando nas redes sociais por pistas. Meus esforços valeram a pena quando descobri a conta do Instagram da Eventos de Luxo. São Paulo, uma empresa de planejamento de casamentos de alto padrão. Suas postagens recentes incluíam teasers de uma celebração de noivado número Clube Paulistano na data exata da festa, de Amanda, embora não mencionassem nomes
A paleta de cores de rosa, blush e dourado combinava com as cores favoritas de Amanda. Uma postagem mostrava exemplos de lugares à mesa com cartões, de caligrafia elaborada e arranjos de centro de mesa com orquídeas frescas. Outra revelava guardanapos de coquetel, personalizados com o monograma EJ em dourado. A postagem mais reveladora mencionava traje social completo exigido e mostrava o interior do grande salão do meio paulistano sendo transformado com lustres de cristal e arranjos de rosas, brancas. Isso não era um encontrinho casual. Era uma celebração extravagante que, claramente, estava sendo planejada há semanas, se não meses, armada com essa evidência. Confrontei meus pais. Novamente, desta vez com prints de tela, prontos no meu celular, quando cheguei à casa deles, sem avisar em uma tarde de domingo. Eu sei sobre a festa formal, disse. Sem preâmbulos enquanto me sentavas à mesa da cozinha. Sei sobre os mais de 100 convidados, o chefe, famoso, o quarteto de cordas e os fotógrafos profissionais. O que eu não sei é porque todo mundo está mentindo. Para mim sobre isso, os olhos da minha mãe imediatamente se encheram de lágrimas. Uma reação que antes me faria recuar e pedir desculpas, mas não desta vez. É complicado, querida, disse ela, estendendo a mão para ter minha, que eu afastei. A resposta do meu pai foi menos simpática. Às vezes as coisas não são. Sobre você, Mariana, disse ele seu tom, carregando uma aspereza que eu raramente ouvia. Sua irmã está se casando com uma família importante e existem certas expectativas. Que expectativas excluem? Uma irmã de uma festa de noivado? Exigi. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de papel. Nós só queremos o que é melhor para a Amanda. Este é um momento tão importante para ela e para a família do João. Meu pai, acrescentou enfaticamente. Eles são muito tradicionais, muito preocupados com as aparências. O que isso tem a ver comigo? O silêncio, desconfortável que se seguiu foi, eventualmente quebrado pela voz suave da minha mãe. Apenas deixe sua irmã ter o momento dela, Mariana. Por favor, não. Torne isso difícil. Saí da casa deles, mais confusa e magoada do que antes. Suas não respostas alimentando meus piores medos sobre o verdadeiro motivo da minha exclusão. Mas a revelação mais dolorosa veio 2 dias depois da minha prima Sofia, que me ligou depois de saber da minha visita aos meus pais. Eu não suporto ver você magoada assim, disse ela depois de confirmar que eu estava sozinha e sentada. Você merece saber a verdade. De acordo com Sofia, a família rica e conservadora de João havia expressado preocupações sobre minha inclusão nos eventos do casamento. Eles achavam minhas escolhas de vida problemáticas, um termo tão vago que poderia abranger qualquer coisa, desde meu foco na carreira até minhas postagens ocasionais nas redes sociais, apoiando causas progressistas. Eles mencionaram especificamente suas tatuagens. Sofia continuou relutante. E o fato de que você não está nas palavras deles estabelecida na sua idade. Houve algo sobre umas fotos daquele festival de música no ano passado, onde você estava vestida de forma inadequada. Lembrei-me daquelas fotos tiradas no Lollapalooza, onde eu usava um cropped e shorts, como a maioria dos presentes no calor de março. Dificilmente escandaloso, mas aparentemente ofensivo para a sensibilidade dos Teixeira. E a Amanda, meus pais, eles simplesmente concordaram com isso. Minha voz falhou, apesar do meu esforço para me manter composta. Amanda não queria causar problemas com seus futuros sogros, explicou Sofia gentilmente. E seus pais? Eles estão preocupados em prejudicar o relacionamento com os Teixeira. O pai do João aparentemente ofereceu apresentar seu pai a alguns potenciais clientes de alto perfil. A traição cortou fundo. Saber que minha irmã havia escolhido apaziguar seus futuros sogros em vez de me defender, que meus pais haviam concordado com a exclusão para manter a paz
e potencialmente se beneficiar financeiramente. Com as mãos trêmulas, liguei para Amanda naquela noite, determinada a ouvir a verdade, diretamente dela. Eu sei de tudo, Amanda, disse quando ela atendeu minha. Voz mais firme do que eu me sentia, sobre por não fui convidada para a festa, de noivado. O silêncio dela confirmou a história de Sofia antes que ela finalmente falasse. Mariana, eu sinto, muito. Eu não sabia como te contar. Você poderia ter começado com a verdade, respondi. Em vez de me deixar descobrir por outros que a família do. Seu noivo acha que eu não sou boa ou suficiente para ir à sua festa de noivado. Não é assim, ela protestou, fracamente. Eles são apenas tradicionais e estão contribuindo muito, financeiramente para o casamento e tudo. Mas, então estou sendo excluída por quê? Eles estão pagando? Minha voz tremeu. Por favor, tente entender, ela suplicou. Isso é muito importante para o João e para mim. A família dele tem conexões que vão ajudar nosso futuro. Você não pode simplesmente entender. Desta vez? Entender, ser escondida como algum segredo vergonhoso da festa de noivado da minha própria irmã. A dor no meu peito era física agora, um peso esmagador que dificultava na respiração. É só um evento, disse ela. Você estará no casamento, é claro. Estarei ou. Isso vai depender se eu remover minhas tatuagens e fingir ser outra pessoa até lá. A conversa terminou com nós duas em lágrimas e nada resolvido. Passei aquela noite encolhida no meu sofá. O peso total da traição se instalando. Todos sabiam, exceto eu. Meus pais ajudaram a construir a mentira. Minha irmã priorizou sua nova família em detrimento do nosso relacionamento. O sono escapou, enquanto eu rolava por anos de fotos de Amanda e eu imaginando-se nosso. Relacionamento próximo tinha sido uma ilusão o tempo todo. Pela manhã minha tristeza havia se calcificado em algo mais duro, uma casca protetora ao redor do meu coração ferido. 2 dias depois, ainda abalada pela confirmação de Amanda, tomei a decisão impulsiva de dirigir até a casa dos meus pais depois. Do trabalho, eu não havia ligado antes, na esperança de pegá-los de surpresa e, finalmente, ter uma conversa honesta sobre tudo o que havia acontecido. Quando entrei na garagem deles por volta das 19h30, notei que os 2 carros estavam lá, mas decidi não tocar a campainha. Em vez disso, usei minha chave para entrar silenciosamente, querendo um momento para me recompor, antes do confronto inevitável. Eu tinha acabado de fechar a porta da frente quando ouvi a voz da minha mãe, vindo da cozinha. Seu tom era baixo, mas claro na casa silenciosa. Nós dissemos a Mariana que não era nada especial, apenas um encontrinho casual. Acho que ela acreditou. Eu congelei, a mão ainda na maçaneta, enquanto a voz mais grave do meu pai respondia: ela vai superar. Você sabe como ela pode ser, dramática às vezes. Lembra do escândalo que ela fez quando perdemos aquela exposição de arte dela na faculdade? Minha mãe suspirou audivelmente. Eu só espero que ela não descubra sobre a festa de verdade até depois que acabar. A senhora Teixeira foi muito específica sobre querer uma certa atmosfera. Ela mencionou as fotos do Instagram da Mariana de novo ontem. É por isso que eu disse às meninas para terem cuidado. Como o que postam online, meu pai, resmungou. A reputação profissional. Importa. Bem, a mãe do João disse que estava preocupada que a Mariana pudesse causar uma cena ou envergonhá-los na frente dos amigos. Algo sobre ela ser sincera demais. A traição que eu senti. Antes não era nada comparada à onda de dor que me dominou agora. Fiquei paralisada, incapaz de me mover enquanto a conversa deles continuava. A Amanda, na verdade, pareceu aliviada quando concordamos que a Mariana não deveria vir, minha mãe continuou. Ela disse que elas se afastaram de qualquer maneira desde que ela conheceu o João. Ainda bem que só vamos mostrar a Mariana as fotos casuais da família. Depois, acrescentou meu pai. Não há necessidade de ela ver o que perdeu. A senhora Teixeira fez um comentário sobre a incapacidade da Mariana de se encaixar na sociedade adequada,
disse minha mãe, sua voz baixando ainda mais. Ela. Perguntou se ela era adotada. Em vez de ofegar ou gritar, me vi. Recuando silenciosamente, voltando para a porta pela qual momentos antes saí, sem fazer barulho. O ar frio da noite, um choque contra meu rosto corado. No meu carro, estacionado na rua onde eles não o veriam da janela da cozinha. Finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram as lágrimas quentes e raivosas, que eu poderia esperar, mas lágrimas silenciosas que pareciam drenar algo, essencial de mim a cada gota, o trajeto. De volta para meu apartamento passou, como um borrão, a memória muscular-me, guiando para casa enquanto minha mente repassava fragmentos da conversa que eu havia escutado. Cada palavra era mais um pequeno corte, mais uma confirmação de que a família, que eu pensei ter, os relacionamentos, que eu havia valorizado e nutrido, eram construídos sob condições que eu não consegui cumprir. Meu apartamento parecia extraordinariamente silencioso. Quando entrei, o espaço familiar de repente estranho. Movi-me de cômodo em cômodo, tocando objetos que representavam minha vida, as escolhas que fiz, a pessoa que me tornei, fotos de viagens feitas sozinha ou com amigos, em vez de com a família, livros que moldaram minha visão de mundo, o certificado emoldurado do meu prêmio de marketing do ano passado, que meus pais haviam reconhecido com um breve que... Bom, querida, no meu quarto vi meu reflexo no espelho de corpo inteiro, tatuagens visíveis no pulso e no tornozelo, mechas cor de borgonha, captando a luz. Isso era realmente tão ofensivo, tão inadequado que eu precisava ser escondida da sociedade adequada, ou era simplesmente que eu havia escolhido um caminho diferente, um que não priorizava a aprovação deles. A percepção me atingiu com uma clareza impressionante. Esse padrão existiu em toda a minha vida, toda vez que eu escolhia a autenticidade em vez da conformidade. Havia punições sutis, pequenas, exclusões, redirecionamentos gentis. A festa de noivado foi apenas o exemplo mais flagrante de algo que vinha acontecendo há anos. Sentei-me na minha escrivaninha e abri meu laptop, um plano, se formando através da névoa de exaustão emocional. Em minutos, eu estava navegando por opções de voos, o cursor, pairando sobre destinos que eu havia guardado para um dia. Fernando de Noronha, com suas praias paradisíacas e natureza exuberante, me chamava da tela. Antes que eu pudesse hesitar, comprei um voo saindo na manhã seguinte do aeroporto de Guarulhos, usando as economias que eu estava guardando para uma reforma na cozinha. O e-mail de confirmação chegou na minha caixa de entrada às 1h30 da manhã. Uma permissão digital para escapar. Fiz as malas, metodicamente, apesar da minha exaustão, selecionando roupas adequadas para o clima tropical e aventura, incluindo, deliberadamente, itens que minha família poderia considerar inapropriados, crops, shorts, o biquíni que comprei, mas nunca usei devido à consciência corporal persistente instilada pelas críticas sutis de minha mãe. Às 13 da manhã, redigi um breve e-mail para meu supervisor explicando que uma emergência familiar exigia uma licença imediata, solicitando 2 semanas de folga usando minhas férias acumuladas. Profissional, mesmo em crise, anexei um breve resumo do andamento do meu projeto atual e sugestões para reatribuições temporárias. Quando o dia de amanheceu, rabisquei um bilhete em meu bloco de notas da cozinha. Aproveitem a festa. Não se preocupem comigo, deixei-o no balcão, sabendo que meus pais tinham uma chave reserva que provavelmente usariam, quando eu não respondesse às chamadas. A brevidade do bilhete foi deliberada, não, oferecendo explicações ou localizações. Nenhuma oportunidade para eles me seguirem ou interferirem. O Uber chegou às 5h30, às ruas da cidade, silenciosas enquanto nos dirigíamos a Guarulhos. Senti-me estranhamente calma, como se tivesse saído do meu corpo e estivesse observando outra pessoa tomar
Essas decisões ousadas e impulsivas. Somente quando o avião decolou da pista, eu finalmente desliguei meu celular, cortando o último elo com a vida e a família que eu estava temporariamente, deixando para trás. No momento em que o avião decolou da pista, um peso saiu do meu peito. Pela primeira vez em semanas, eu conseguia respirar sem aquela pressão constritiva da traição. Enquanto são, Paulo encolhia sob nós, sentia uma onda de libertação, uma euforia selvagem, misturada com uma tristeza persistente. Meu celular, agora desligado e guardado. Na minha bolsa, representava todas as expectativas e explicações que eu estava, temporariamente abandonando. 7 horas. Depois, sair do aeroporto de Fernando de Noronha para a tarde quente e úmida foi como entrar em outro mundo. O ar estava pesado, com cheiros desconhecidos, terra, rica e flores tropicais. Coqueiros balançavam contra um céu perfeitamente azul, tão diferente do céu cinzento de São Paulo, que eu havia deixado para trás. Peguei um transfer para minha pousada, um lugar chamado Pousada Mar, aberto, uma coleção de bangalôs coloridos situados entre jardins floridos. O estabelecimento modesto era administrado por uma família local e, ao fazer o check-in, a filha do dono, Helena, me acolheu com um calor genuíno, que eu não experimentava há muito tempo. Viajando sozinha? Ela perguntou, entregando um copo gelado de suco de abacaxi fresco. Sim, só eu respondi, surpresa com quão certas essas palavras pareciam. Meu bangalô era simples, mas charmoso, com uma pequena varanda de frente para o mar. Naquela primeira noite, sentei-me lá enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa, observando as ondas rolarem e ouvindo o canto de pássaros desconhecidos, a vastidão do oceano à minha frente. Colocou meus problemas em perspectiva, fazendo-os parecer menores contra o pano de fundo de tanta majestade natural. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde que descobri o engano da festa de noivado. A combinação de exaustão emocional, cansaço da viagem e o som rítmico das ondas criou o sedativo. Perfeito! Acordei com a luz do sol se infiltrando pelas persianas de bambu, momentaneamente desorientada, antes de me lembrar da minha fuga impulsiva, depois de um café da manhã com frutas tropicais frescas e café forte. Caminhei até a praia, onde estendi minha toalha na areia quente e abri um livro que pretendia ler há meses. O simples prazer de ler sem interrupção, sem verificar. Meu celular, a cada poucos minutos, parecia um luxo que eu havia negado a mim mesma por muito tempo. Por volta do meio-dia, notei uma jovem da minha idade, montando uma pequena mesa perto da entrada da praia com uma placa, anunciando passeios ecológicos. Algo em seu rosto aberto e amigável me fez aproximar. Procurando por aventura, ela perguntou, com um sotaque local, me oferecendo um folheto. Sou Luía, minha família. Organiza passeios no parque e pelas redondezas. Talvez? Respondi surpreendendo a mim mesma. A aventura não era tipicamente o que eu buscava nas férias, preferindo museus e restaurantes a desafios físicos. Luía estudou meu rosto com uma percepção inesperada. Você parece triste? Ela observou com franqueza, como se tivesse vindo aqui para escapar de algo. Sua franqueza foi revigorante, após meses de evasivas e meias-verdades, da minha família. Está tão óbvio. Assim, ela sorriu gentilmente. Muitas pessoas vêm para Noronha fugindo de algo. A diferença é se elas também encontram algo para o qual correr. Essa conversa levou à minha primeira aventura, de verdade. Uma trilha guiada pelo Parque Nacional Marinho na manhã seguinte, com Luía como minha guia e outros 4 viajantes, um casal de aposentados do Canadá, Heitor e Mônica, e 2 viajantes solo na faixa dos 30 anos, Jéssica da Austrália e Diana dos Estados Unidos, enquanto seguíamos pelas trilhas, avistando golfinhos, tartarugas e pássaros coloridos. Nosso pequeno grupo caiu em uma conversa fácil. Quando
Chegamos a uma piscina natural, escondida, onde paramos para nadar. Senti-me confortável o suficiente para compartilhar partes da minha história. Quando Jéssica perguntou por eu estava viajando sozinha, minha irmã vai se casar. Comecei e, de alguma forma, toda a história se desenrolou. O belo cenário. Da ilha, um contraste gritante com a feia dinâmica familiar que eu estava descrevendo, em vez do silêncio constrangedor que eu temia, fui recebida, com indignação e compreensão. Validadoras. Sua própria irmã te excluiu, porque os sogros dela acham que você não é adequada o suficiente? Exclamou Jéssica. Isso é um absurdo completo. Meu irmão fez algo parecido, compartilhou Diana A. Esposa dele decidiu que eu não era refinada o suficiente para o casamento deles no clube. Doeu por anos. Até que percebi que isso refletia as inseguranças deles, não o meu valor. Você fez a coisa certa vindo para cá, acrescentou o reitor, seus olhos gentis, se enrugando nos cantos. Às vezes você precisa de distância para ver com clareza. A validação deles foi um bálsamo para meu espírito ferido. Esses estranhos podiam ver a injustiça, claramente, sem a história complicada e a dinâmica que minha família usava para normalizar seu comportamento. Nos dias seguintes, juntei-me a este grupo de viagens recém-formado para mais aventuras. Eu me vi fazendo mergulho, pela primeira vez, apesar de um medo de profundidade que durou a vida toda, maravilhada com os corais e peixes. Coloridos, a adrenalina queimando. Camadas de mágoa, fiz trilhas para praias remotas, aprendi a surfar em ondas suaves e me voluntariei uma manhã em um projeto de conservação de tartarugas marinhas, realocando cuidadosamente os ovos para incubadoras protegidas. Cada nova experiência construiu minha confiança, lembrando-me de que eu era capaz e corajosa de maneiras que minha família nunca reconheceu. Durante uma fogueira na praia, em nossa sexta noite em Noronha, Luía-nos apresentou a seu avô, Eduardo, um senhor de pele curtida pelo sol e olhos gentis, que compartilhou histórias de sua infância na ilha antes que o turismo mudasse a paisagem, quando os outros se afastaram para nadar. Ao luar, Eduardo permaneceu ao meu lado, sua presença calmante. Luía diz que você carrega tristeza consigo, disse ele, simplesmente cutucando fogo com um galho. Eu assenti, observando as faíscas subirem em direção ao céu estrelado. Família? Ele perguntou. E novamente, eu assenti. As conchas mais bonitas na praia são aquelas que o oceano rolou por mais tempo, disse ele após uma pausa, pensativa. As bordas ásperas se tornam lisas, o interior iridescente, mas primeiro elas devem suportar as ondas. Suas palavras ficaram comigo naquela noite enquanto eu começava a descrever, no diário que havia comprado, impulsivamente na lojinha da pousada. As páginas se encheram de pensamentos e sentimentos que eu nunca havia articulado completamente, nem mesmo para mim mesma, sobre a aceitação condicional da minha família e minha própria jornada em direção à autoestima. No meu 8º dia, em Fernando de Noronha, conheci Diana, uma viajante. Solo de 60 e poucos anos com cabelos prateados e uma risada contagiante que se juntou ao nosso crescente grupo de amigos. Durante um passeio de caiaque ao pôr do sol, Diana remou ao meu lado, compartilhando sua própria história de afastamento familiar. Meus pais me renegaram quando me divorciei do meu marido abusivo. Ela me contou. Eles acreditavam que o divórcio era um pecado, não importando as circunstâncias. Por anos, tentei reconquistar a aprovação deles, diminuindo-me no processo. O que mudou? Perguntei, observando um Atobá a mergulhar na água ali perto. Eu parei de buscar a validação deles e construí uma vida da qual eu me orgulhava, cercada por pessoas que me amavam incondicionalmente. Eventualmente, alguns membros da família voltaram, outros nunca voltaram. Aprendi a estar em paz com ambos os resultados.
A história dela ressoou profundamente, destacando meu próprio padrão de buscar aprovação de pessoas que não queriam ou não podiam dá-la. Quantas decisões eu hesitei em tomar porque antecipei a desaprovação dos meus pais? Com que frequência eu defendi minhas escolhas em vez de simplesmente vivê-las com confiança? O ponto de virada veio na manhã do meu 16 dia em Noronha. Acordei antes do amanhecer e caminhei sozinha até a praia, acomodando-me na areia para ver o sol nascer sobre o Atlântico. À medida que a luz dourada se espalhava pela água, experimentei um momento de clareza. Perfeita! Meu valor não era determinado pela aceitação da minha família. A incapacidade deles de abraçar meu eu. Autêntico refletia suas limitações, não as minhas. Eu havia construído uma vida, em São Paulo, cheia de trabalho, significativo, amizades verdadeiras e experiências que me traziam alegria. Essa vida era valiosa e válida, independentemente de corresponder à visão dos meus pais ou ganhar a lealdade da minha irmã. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu voltaria para São Paulo não como uma vítima ferida, buscando reconciliação a qualquer custo, mas como uma mulher que conhecia seu próprio valor. Eu estabeleceria limites com minha família, tornando minha presença contínua em suas vidas, condicionada ao respeito básico. E se eles não pudessem atender a esse padrão, eu criaria uma família escolhida, a partir dos amigos amorosos que me aceitavam plenamente, pela primeira vez. Desde que descobri o engano da festa de noivado, senti-me forte o suficiente para eventualmente confrontar minha família sem que minha resposta emocional dependesse da reação deles. Eu poderia falar minha verdade sem precisar que eles a validassem. Essa percepção foi mais libertadora do que o voo espontâneo. Para Fernando de Noronha havia sido. Os dias restantes da minha viagem assumiram uma qualidade comemorativa. Eu ria mais facilmente, experimentava novas comidas sem hesitação e me conectava mais profundamente com meus companheiros de viagem. Fiz uma pequena tatuagem de uma tartaruga marinha na minha omoplata, comemorando tanto o trabalho de conservação quanto minha transformação pessoal, adicionando a coleção de arte corporal que de alguma forma contribuiu para a rejeição da minha família. Na minha última noite, nosso grupo se reuniu para um jantar de despedida em um restaurante à beirar. Sob luzes de gambiarra e estrelas, compartilhamos endereços e redes sociais, prometendo manter contato. Que você vai fazer quando voltar? Luía perguntou enquanto caminhávamos pela praia uma última vez. Enfrentar minha família, respondi, mas nos meus termos. Desta vez, ela assentiu com aprovação. Mariana, que chegou há 2 semanas, não. Poderia ter feito isso. Mas Mariana, ela gesticulou para todo o meu ser, ela está pronta. Naquela noite, finalmente liguei meu celular preparada para a enxurrada de notificações que certamente me aguardava. Eu precisava saber o que estaria enfrentando quando voltasse para preparar minha estratégia para os confrontos inevitáveis. Para o que eu não estava preparada era para a quantidade de mensagens que haveria ou o que elas revelariam sobre o caos que meu desaparecimento havia causado dentro da minha família. Meu celular vibrou continuamente por quase 5 minutos, enquanto notificações atrasadas chegavam, em massa. 57 chamadas perdidas, 36. Mensagens de voz, mais de 100 mensagens. De texto, vários e-mails marcados como urgente, notificações de todas as plataformas de mídia social que eu usava. Sentei-me de pernas cruzadas na cama do meu bangalô, respirando fundo, enquanto me preparava para vasculhar a evidência digital da reação da minha família ao meu desaparecimento. Comecei com as primeiras mensagens de texto enviadas no dia seguinte à minha partida, da mamãe. Mariana, por favor, nos ligue. Estamos preocupados. Papai, sua mãe está transtornada. Ligue para casa imediatamente. Da Amanda. Onde você está? Mamãe e papai.
estão surtando. Essas primeiras mensagens carregavam um tom de aborrecimento em vez de preocupação. Genuína, como se minha ausência fosse um inconveniente em vez de um motivo de preocupação. Mas à medida que rolei para as mensagens enviadas dias depois, o tom mudou drasticamente. Da mamãe? Por favor, apenas nos diga que você está viva, estamos desesperados. Do papai? Nós contatamos a polícia. Se você receber isso, por favor, responda. Da Amanda. Mariana, eu sinto muito por tudo. Por favor, esteja bem. Por favor, volte para casa. As mensagens de voz contavam uma história semelhante de pânico crescente. As primeiras eram exigências irritadas para eu ligar de volta. No quinto dia, minha mãe estava soluçando ao telefone a voz do meu pai, falhando enquanto ele implorava por qualquer sinal de que eu estava segura. As mensagens de Amanda foram as mais surpreendentes, cheias de emoção crua e repetidos pedidos de desculpas. Eu nunca quis te magoar. Ela chorava em uma mensagem. Eu fui tão estúpida e superficial. Por favor, esteja bem. Eu não posso perder minha irmã, até mesmo. João havia ligado, seu tom usualmente confiante, substituído por uma preocupação genuína. Mariana, aqui é o João. O que quer que você pense de mim ou da minha família, por favor, entre em contato com a Amanda. Ela não dorme há dias. A festa de noivado não importa. Nada importa, exceto saber que você está segura. Os e-mails revelaram outra camada da situação. Meu supervisor havia escrito expressando preocupação depois que meus pais contataram meu local de trabalho várias vezes. Um colega mencionou que um policial havia passado por lá fazendo perguntas sobre meus lugares habituais e estado de espírito antes de desaparecer. A informação mais reveladora veio de mensagens entre mim e Thaís, que aparentemente havia sido questionada extensivamente pela minha família. De Thaís, seus pais apareceram no meu apartamento hoje. Eles acham que você fez algo drástico. Eu disse a eles que você é mais forte do que isso, mas eles não estão ouvindo. Eles estão desmoronando. Em seu pai estava chorando. De verdade, de ti. A Amanda passou por aqui também. Ela está um caco. Disse que a festa de noivado foi um desastre, que ela teve algum tipo de colapso no meio dela quando alguém perguntou por você. Aparentemente, ela mandou a mãe do João passear na frente de todo mundo. Me liga. Quando puder, está um caos. Rolei mais, juntando as peças do que havia acontecido na minha ausência, através das atualizações de Thaís. Segundo Thaís, a festa de noivado havia sido realizada apesar do meu desaparecimento, embora com uma nuvem pairando sobre a celebração. As tensões estavam altas desde o início, com meus pais verificando ansiosamente seus celulares durante toda a noite. O ponto de ruptura veio durante o jantar, quando a mãe de João teria feito um comentário sobre membros da família que não conseguem manter os padrões apropriados. Amanda, já estressada com meu paradeiro, levantou-se e denunciou publicamente a hipocrisia de excluir sua irmã por não atender a padrões sociais arbitrários, enquanto afirmava valorizar a família. Isso levou a uma cena feia, onde os pais de João expressaram sua decepção com a explosão de Amanda, fazendo com que João a defendesse. A discussão se intensificou até que Amanda declarou que estava adiando os planos do casamento, até que eu fosse encontrada segura. Os pais de João haviam deixado a festa mais cedo junto com muitos de seus amigos, deixando meus pais para dar explicações constrangedoras aos convidados restantes. O que deveria ter sido uma celebração alegre havia se transformado em uma crise familiar desenrolada na frente da elite social de São Paulo. Nos dias que se seguiram, de acordo com as mensagens de Thaís, meus pais registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento. Amanda colocou todo o planejamento do casamento em espera e parentes de todo o país foram contatados para obter informações sobre meu possível paradeiro. A mensagem final de Thaís, enviada ontem, mencionava que
telejornal local havia exibido uma breve matéria sobre meu desaparecimento, completa com minha foto e um número para ligar com informações. Sentei-me em silêncio atordoado, tentando absorver a magnitude do que havia acontecido. Minha ausência não apenas foi notada, mas catalisou uma reviravolta completa em minha família. A festa de noivado que eles priorizaram sobre meus sentimentos foi arruinada. Os relacionamentos que eles buscaram proteger com os Teixeira foram danificados. E o mais surpreendente, minha irmã, aparentemente, encontrou sua voz e sua lealdade a mim, quando confrontada com minha perda potencial. Uma parte de mim, uma pequena, parte vingativa da qual não me orgulhava, sentiu uma satisfação sombria. Eles me excluíram, descartaram meus sentimentos e mentiram na minha cara, e tudo havia saído pela culatra. Espetacularmente, mas a maior parte de mim sentia uma mistura complicada de culpa por causar tanta preocupação e esperança de que, talvez, essa crise tivesse forçado alguma. Reflexão genuína. Saí para a pequena varanda do meu bangalô, olhando para o oceano enquanto contemplava meu próximo movimento. A lua lançava um caminho, prateado sobre a água, lembrando-me das palavras do avô de Luía sobre as conchas se tornarem bonitas ao serem roladas pelas ondas. Após quase uma hora de consideração, redigi uma única mensagem de texto e a enviei para meus pais, Amanda e Thaís. Estou segura. Precisava de um tempo sozinha. Entrarei em contato em breve. A resposta foi imediata. Meu celular se iluminou com chamadas que eu não estava pronta para atender. Em vez disso, silenciei-o e voltei para a varanda, respirando o ar salgado e ouvindo o ritmo das ondas. Na manhã seguinte, Luía me encontrou no café da manhã, sentando-se na cadeira à minha frente com preocupação nos olhos. Você parece preocupada, observou ela. Mas notícias de casa. Expliquei a situação, mostrando-lhe algumas das mensagens e descrevendo o aparente colapso que meu desaparecimento havia desencadeado. Eles se importam com você, disse ela. Simplesmente, quaisquer que sejam os erros que cometeram, sua ausência mostrou a eles o que importa. Ou eles simplesmente não gostam do constrangimento que eu causei. Contestei ainda incerta sobre suas verdadeiras motivações. Luía balançou a cabeça. As pessoas não reagem dessa forma a mero constrangimento. Isso é medo. Medo de perder alguém que amam. A perspectiva dela me ajudou a ver a situação com mais compaixão, embora eu permanecesse cautelosa em assumir que muita coisa havia mudado. Naquela noite, enviei outra breve mensagem. Voltando para São Paulo em 3 dias. Entrarei em contato. Então, desta vez, incluí os detalhes do meu voo, uma pequena concessão para aliviar a preocupação imediata deles, mantendo o limite de nenhuma comunicação direta até que eu estivesse pronta. Meus últimos dias em Fernando de Noronha foram gastos me preparando emocionalmente para o que me esperava em casa. Diana, que havia vivenciado sua própria reconciliação familiar, ajudou-me a praticar o que eu diria em vários cenários. Lembre-se, você não está mais pedindo aprovação deles, ela me lembrou enquanto caminhávamos pela praia. Você está declarando seus termos para permanecer em relacionamento com eles. Há um mundo de diferença entre essas posições. Jéssica e Diana me levaram para uma aventura de tirolesa, de coragem no meu último dia completo, insistindo que a na bravura física me lembraria da minha força emocional. Se você pode voar pelo ar a 30 metros do chão, disse Jéssica enquanto subíamos, na plataforma para a tirolesa mais longa. Você certamente pode enfrentar sua família de cabeça erguida. Enquanto eu voava entre as colinas uma última vez, gritei de euforia liberando o último resquício de medo de voltar para casa. Ou que quer que acontecesse com minha família, eu havia encontrado algo valioso em Noronha, um núcleo de autoestima que não poderia ser abalado.
pelo julgamento ou aprovação deles. Na minha última noite, Luía e sua família ofereceram um jantar de despedida para aqueles de nós que estavam partindo. Sob as estrelas, Eduardo ergueu seu copo em um brinde. Aos viajantes corajosos, disse ele, seus olhos encontrando-os. Meus, que vieram em busca do paraíso, mas encontraram a si mesmos. Embarquei no meu voo na manhã seguinte, com o coração mais leve do que esperava, pronta para enfrentar o que me esperava. Em São Paulo, enquanto o avião decolava, olhei para a paisagem verdejante que me abrigou e me transformou, agradecendo silenciosamente pelos presentes que me dera. A jornada para casa me deu tempo para finalizar minha abordagem. Eu não me apressaria em uma reunião de família cheia de reações emocionais. Em vez disso, eu os encontraria em terreno neutro, manteria minha compostura e articularia claramente tanto a dor que eles causaram, quanto minhas expectativas para o futuro. Quando o avião começou sua descida em Guarulhos, olhei para meu reflexo na janela, notando minha pele, bronzeada pelo sol, o cabelo mais claro, e a confiança calma em meus olhos que não estava lá 2 semanas antes. O que quer que acontecesse a seguir, eu estava pronta. O ar de São Paulo parecia mais frio do que eu lembrava quando saí de Guarulhos, embora, tecnicamente, estivesse mais quente do que quando parti. 2 semanas no paraíso tropical de Fernando de Noronha haviam redefinido o meu termostato interno, assim como haviam recalibrado muitos outros aspectos da minha vida. Mandei uma mensagem para Thaís do aeroporto perguntando se poderia ficar com ela por alguns dias, em vez de voltar imediatamente para meu apartamento, onde minha família poderia estar esperando. Ela me encontrou no desembarque, envolvendo-me em um abraço forte antes de se afastar para me examinar. Olha, para você, disse ela, observando minha pele bronzeada e a nova confiança na minha postura. Você parece diferente. Eu estou, respondi simplesmente, sabendo que uma explicação completa levaria mais tempo do que tínhamos na movimentada área de embarque. No apartamento dela, com delivery e vinho, compartilhei a história da minha fuga impulsiva e da transformação que ocorreu em Noronha. Thaí ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas e ocasionalmente, balançando a cabeça em espanto. Então, qual é o seu plano agora? Ela perguntou quando terminei de contar. Minha jornada. Vou encontrá-los amanhã, expliquei. Terreno neutro, uma cafeteria, no centro onde nenhum de nós. Provavelmente fará uma cena. E o quê? Você vai dizer? Respirei fundo, lembrando as conversas que pratiquei com Diana nas praias de Noronha. A verdade, que eles me magoaram profundamente, que só permanecerá na vida deles se puderem. Me respeitar como sou, não como gostariam que eu fosse. Thaís ergueu sua taça de vinho em um brinde, aos limites, e ao amor próprio. Na manhã seguinte, vesti-me com cuidado deliberado, com roupas que representavam meu eu, autêntico. Uma roupa elegante, mas profissional que incluía tatuagens, visíveis e meu cabelo ao natural. Não se tratava de provocação, mas de apresentar meu verdadeiro eu sem desculpas. Cheguei à cafeteria 20 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa de canto tranquila, com privacidade suficiente para a nossa conversa, enquanto saboreava um café. Expresso, concentrei-me em manter a calma interior que havia cultivado em Noronha, recusando-me a deixar a ansiedade tomar conta. Meus pais chegaram primeiro, parecendo exaustos de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Os olhos da minha mãe estavam inchados de chorar. A postura, geralmente perfeita do meu pai, estava ligeiramente curvada. Eles me avistaram. Imediatamente, o alívio tomando conta de seus rostos. Minha mãe correu para a frente de braços abertos, mas parou, quando não me levantei para encontrá-la. Em vez disso, gesticulei para as cadeiras à minha frente, mantendo o espaço emocional e físico de que precisava para esta conversa. Mariana, minha mãe sussurrou-na, sentando-se.
Graças a Deus você está segura. Estávamos loucos de preocupação, acrescentou meu pai, a voz rouca de emoção. Sinto muito que tenham se preocupado, disse eu calmamente. Não, era a minha intenção. Eu só precisava de espaço para processar tudo o que aconteceu. Amanda chegou momentos depois, com João, surpreendentemente ao seu lado. O rosto da minha irmã estava pálido, sob a maquiagem aplicada às pressas, olheiras. Sobre os olhos, sugerindo muitas noites, sem dormir. João parecia igualmente, cansado, mas encontrou meu olhar. Diretamente, algo que ele raramente fazia em nossas interações anteriores. Assim que se sentaram, um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Permiti que se estendesse, observando suas reações. Minha mãe mexia em sua aliança de casamento. Meu pai pigarreava repetidamente e Amanda piscava para conter as lágrimas enquanto segurava a mão de João. Finalmente eu falei: quero reconhecer que minha partida repentina causou dor e preocupação a vocês. Não era meu objetivo e sinto muito pelo sofrimento que causei. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa, tentando pegar a minha. Querida, estamos tão felizes que você está em casa. Podemos esquecer toda essa história da festa de noivado. Eu, gentilmente, movi minha mão para longe do alcance dela. Eu não voltei para fingir que nada aconteceu. Voltei porque estou pronta para lidar com o que aconteceu e decidir para onde vamos a partir daqui. As sobrancelhas do meu pai se ergueram, com meu tom tão diferente da minha. Abordagem usual de agradar a todos nós. Conflitos familiares. Mariana, cometemos um erro. Admitimos isso, mas desaparecer por 2 semanas sem uma palavra foi extremo. O que foi extremo? Contestei, uniformemente. Foi descobrir que minha família conspirou para me excluir de uma celebração importante porque eu não atendi aos padrões de propriedade de outra pessoa. O que foi extremo foi ouvir meus próprios pais discutirem como eu os envergonharia e planejando mentir para mim sobre isso. Minha mãe ofegou. Você ouviu aquela conversa? Eu fui falar com vocês naquela noite. Entrei enquanto vocês estavam na cozinha falando sobre mim. As lágrimas de Amanda transbordaram. Mariana, eu sinto muito, muito mesmo. Fui fraca e estúpida. Deixei os pais do João me intimidarem e te trair da pior maneira. João pigarreou. Eu também te devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter enfrentado meus pais desde o início. O comportamento deles foi indesculpável. Sua franqueza me surpreendeu. O que mudou? Amanda e João trocaram olhares, antes que ela respondesse tudo. Quando você desapareceu, nada mais importava. Percebi o que tinha feito. Como magoei a pessoa que sempre esteve lá para mim. A festa de noivado foi um desastre, acrescentou João. Amanda finalmente disse à minha mãe exatamente o que pensava sobre a forma como eles te trataram. Eu disse a ela que se eles não podiam aceitar minha irmã, não podiam me aceitar também, disse Amanda. Uma pitada de força recém-descoberta em sua voz. Eu disse que não me casaria com uma família que julga as pessoas por padrões tão superficiais. Meu pai se inclinou para a má frente. Causou uma cena e tanto, mas precisava ser dito. Você está defendendo a explosão da Amanda? Perguntei. Genuinamente surpresa. Sim, ele admitiu. Se desaparecimento nos forçou a reavaliar tudo, as prioridades que lhe estabelecemos, os valores que comprometemos. Ele passou a mão pelo rosto. Quando pensamos que poderíamos ter te perdido, nada mais importava, nem os Teixeira, nem a posição social, nada. Minha mãe pegou um lenço de papel na bolsa. Fomos tão tolos, Mariana. Fico pensando em todas as vezes que fizemos você se sentir menos importante, menos valorizada que sua irmã. Todas as vezes que tentamos te moldar em algo que você nunca quis ser, em vez de celebrar a mulher incrível que você realmente é, as palavras deles eram. Tudo o que eu teria ansiado ouvir antes, de Noronha. Agora eu as recebia com apreciação cautelosa em vez de alívio. Desesperado. Eu aprecio o que vocês estão dizendo, eu disse a eles, mas preciso que
Entendam algo, eu não voltei esperando. Desculpas, embora sejam bem-vindas. Voltei para estabelecer como nosso. Relacionamento funcionará daqui para frente. Se ele continuar, o choque em seus rostos poderia ter me divertido em outras circunstâncias. O que você quer? Dizer com se ele continuar, meu pai? Perguntou. O alarme evidente em seu tom. Quero dizer que não estou mais disposta a fazer parte de uma dinâmica familiar, onde meu valor é condicional, onde sou. Tolerada em vez de celebrada, onde sou. Excluída quando inconveniente. Eu expus meus termos clara e calmamente. Eu participaria de eventos familiares, incluindo o eventual casamento de Amanda, como meu eu autêntico. Nenhum. Comentários sobre minha aparência. Escolhas de carreira ou vida pessoal. Seria tolerado, se a família de João não. Pudesse me aceitar, esse era um problema. Deles para gerenciar, não meu para. Resolver, me tornando invisível. E se esses termos não forem aceitáveis para vocês, concluí. Então, precisaremos reconhecer isso e ajustar nosso relacionamento de acordo. Prefiro ter um. Contato limitado e honesto do que interações regulares baseadas em fingimento. Um silêncio átordo se seguiu. A minha declaração. Finalmente, Amanda falou. Eu quero minha irmã de volta, disse ela simplesmente, nos seus termos. O que for preciso. João assentiu e eu já. Disse aos meus pais que eles precisam reavaliar suas prioridades se quiserem, fazer parte de nossas vidas. O casamento está adiado até resolvermos tudo. Meus pais trocaram olhares antes que meu pai respondesse. Queremos um relacionamento. Com você, Mariana. Estivemos errados, terrivelmente errados. Se você estiver disposta a nos dar uma chance de provar que podemos mudar, seremos gratos. Não, será fácil, eu os adverti. Padrões. Antigos não desaparecem da noite para o dia. Estamos dispostos a tentar, disse minha mãe, a realmente tentar. Conversamos por quase 3 horas, cobrindo anos de mágoa e mal-entendidos, acumulados. Houve lágrimas e momentos. Difíceis, mas também uma conexão. Genuína, diferente de tudo que já havíamos compartilhado antes. Nenhum tópico foi proibido, desde o favoritismo. Sutil deles até meu próprio afastamento. E comportamentos defensivos. Saímos da cafeteria com planos provisórios para um jantar em família no fim de semana seguinte. Um que me incluiria plena e autenticamente. Ao nos despedirmos lá fora, Amanda ficou para trás para falar. Comigo em particular. Obrigada por nos dar outra chance, disse ela, os olhos ainda vermelhos de chorar. Eu não mereço? Isso não é sobre o que nenhum de nós merece, respondi. É sobre o que escolhemos construir juntos daqui para frente. Ela me abraçou com força e, pela primeira vez em meses, eu a abracei. De volta, sem reservas. Nas semanas que se seguiram, nossa família iniciou o lento processo de reconstruir a confiança. Meus pais fizeram esforços visíveis para mudar, frequentando sessões de terapia para abordar seus padrões de parentalidade condicional. Meu pai até me surpreendeu, fazendo perguntas ponderadas sobre minhas tatuagens, genuinamente curioso sobre seu significado, em vez de desaprovar silenciosamente. Amanda manteve-se firme em suas exigências, de que a família de João me tratasse com respeito. Uma postura que, eventualmente, levou a um relacionamento. Formalmente educado, mais funcional, com meus futuros sogros. O casamento foi remarcado para a primavera seguinte. Comigo, oficialmente, convidada para ser a madrinha de honra em uma conversa, chorosa que pareceu um verdadeiro novo. Começo. Minha própria transformação, continuou também. Mantive contato com meus amigos de Noronha, planejando uma viagem de reencontro no ano seguinte. A família de Luía me acolheu por meio de videochamadas, tornando-se uma família escolhida, que expandiu meu senso de pertencimento para além das conexões biológicas. No trabalho, negociei um horário mais flexível que permitia o trabalho remoto, ocasional, criando espaço tanto para o
avanço na carreira quanto para a realização pessoal. Comecei a fazer terapia para abordar meus próprios padrões de busca de validação e evitação, de conflitos, construindo gradualmente, habilidades de relacionamento mais saudáveis, meu apartamento, que antes era simplesmente um lugar para dormir entre. Os turnos de trabalho transformou-se em um verdadeiro lar cheio de lembranças de Fernando de Noronha e fotos do meu círculo de amigos em expansão. A reforma da cozinha que adiei para minha viagem. Impulsiva tornou-se um projeto de fim de semana compartilhado com Amanda, reconstruindo nosso relacionamento, azulejo de cada vez. 6 meses após meu retorno, sentei-me na minha varanda, recém-reformada, observando um pôr-do-sol em São Paulo, que, embora diferente do de Noronha, tinha sua própria beleza. Enquanto escrevia no diário sobre os eventos do dia, refleti sobre o quão longe todos nós havíamos chegado. A cura não foi perfeita ou completa. Ainda havia momentos desconfortáveis, padrões antigos que ocasionalmente ressurgiam, mas também havia conexão autêntica, esforço genuíno e uma nova base, construída no respeito mútuo em vez da conformidade. Às vezes, precisamos partir para sermos verdadeiramente vistos. Às vezes, o ato mais corajoso não é ficar e lutar, mas ir embora até estarmos fortes o suficiente para retornar em nossos próprios termos. Eu aprendi que amar minha família não significava aceitar desrespeito e que estabelecer limites não era egoísmo, mas necessário. Para relacionamentos genuínos, a jornada em direção à cura não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso com contratempos e curvas inesperadas. No entanto, cada passo à frente, por menor que seja, nos aproxima da integridade. Ao perder o que eu achava ser minha única família, encontrei uma comunidade maior de conexão. E ao me manter firme em meu eu autêntico, eu paradoxalmente criei espaço para laços familiares mais profundos do que jamais pensei ser possível. Você já teve que se afastar de alguém que amava para se encontrar ou estabelecer limites que mudaram o relacionamento para sempre? Compartilhe sua história nos comentários abaixo e se isso ressoou com você, por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para ajudar outras pessoas a encontrar este canal. Lembre-se, às vezes, as experiências mais dolorosas levam às transformações mais profundas. Obrigada por ouvir minha jornada e desejo coragem na sua.